é o melhor e maior presente que qualquer ser humano já recebeu. Como é bom poder respirar, sentir o coração batendo e sentir e ter novas perspectivas a cada dia que você abre os seus olhos. Mas parece que ao longo dos dias, dos anoitecer e amanhecer, alguma coisa acontece e a gente esquece de valorizar essa dádiva. Alguns vivem as suas vidas em prol das famílias e se definem como vivendo a sua vida pela família. Vivem o sonho dos filhos, vivem os sonhos das esposas e dos maridos e deixam de ter realizações pessoais. Outros o fazem em prol do trabalho, dedicam todo o tempo do seu dia, o tempo do seu descanso, o tempo do seu acordar e dormir, pensando em como ser um profissional melhor e como crescer e atingir a estabilidade. Mas será que seria este o real propósito da vida? O presente que Deus deu para mim e para você? O ser humano anseia muito viver, mas viver feliz. Em João 10:10, o nosso Salvador nos diz que veio para que tivéssemos vida e vida em abundância. Mas o que seria isso? O que é viver a vida em abundância? Para saber essa resposta, você precisa acompanhar o programa Vida Mais Viva que está começando agora. Esse é o programa Vida Mais Viva. Você é muito bem-vindo à nossa casa e que bom que você nos permite também estar aí na sua casa, ou no seu trabalho, ou no seu quarto, ou na sua sala. Eu não sei de onde você nos assiste, mas de qualquer forma é uma alegria imensa poder fazer parte de um pedacinho do seu dia e da sua vida. Para você que está nos assistindo pela primeira vez, eu sou a Mariana, esse é o programa Vida Mais Viva, que fala sobre assuntos que dizem respeito ao bem-estar da sua vida e da sua família. Nós falamos sobre o bem-estar da sua vida pessoal, da sua vida afetiva, social, espiritual, e nós estamos fazendo uma série de programas que tratam a respeito do seu bem-estar espiritual. Nós temos aqui, então, para você, novamente, que eu digo que está nos assistindo pela primeira vez, nós temos dois convidados que já são conhecidos, mas para você, eu vou apresentar pela primeira vez, Pastor Chaguri e Professor Muniz. Tudo bem com vocês? Tudo bem, uma grande satisfação participar mais uma vez do programa. Que Deus lhe ilumine, lhe guarde, é o nosso desejo e a nossa oração. Ok, doutora Mariana, pastor Chaguri, uma alegria estar com vocês aqui e com você. Especialmente hoje, vamos tratar de um assunto interessante, né? Interessantíssimo. De fundamental importância para todos nós. Então, a minha primeira pergunta é: existe diferença entre aquilo que o ser humano chama de vida e o que a Bíblia chama de vida? Nós temos que entender que vida, no sentido humano, é isso que nós vivemos, é o dia a dia. Respirar, o coração bater? Tem início, meio e fim. Quando a Bíblia fala de vida, a Bíblia está falando de Jesus. Jesus Cristo é a vida. O próprio Jesus, ele personificou a vida. Então, ele é vida e vida em abundância. Quando nós vivemos nele, nós temos essa vida também. A palavra de Deus em São João, capítulo 14, o verso 6, Jesus ele diz o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aqui Jesus ele trabalha três absolutos humanos do período judaico. Então, o primeiro Pode falar mais absoluto, sobre isso. o primeiro absoluto era o absoluto do caminho. Os discípulos deveriam seguir um rabi, um rabino, um mestre do ensino. Todo judeu tinha que Todo seguir. judeu, eles seguiam. Era separado aquele que tinha capacidade para aprender e depois para ensinar. Paulo foi um seguidor, né? Paulo seguiu Gamaliel, diz a palavra de Deus. Então, esse era o primeiro absoluto, o absoluto do caminho, seguir alguém, uma pessoa que tinha capacidade de ensinar. O segundo absoluto era o absoluto da verdade, o que ele ia aprender com este, que era o mestre, o seguidor aprender com o mestre. E o conteúdo do aprendizado. Isso. E o terceiro absoluto era o absoluto da vida, seguiu, aprendeu e agora tem vida, vai viver da forma como o mestre ensinou. Quando Jesus ele trata esse assunto, Jesus ele está trazendo esses três absolutos para ele. Ele está dizendo, ó, eu sou a própria vida, sou eu que dou o caminho. Quer aprender? Vem aqui. Vem aqui.
Sou eu que ensino. O e que você vai aprender? O que Que você é vai a aprender verdade. e você vai ter vida, porque eu sou a vida. É interessante que se você olhar o texto, os textos anteriores, Jesus está falando sobre o preparo que ele realizará no céu. E aí Tomé pergunta, mas Senhor, que caminho é esse? Aí Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque antes de Tomé perguntar, Jesus disse o seguinte, olha, vocês já conhecem o caminho, porque andavam com Cristo. Então, o que é vida na Bíblia? Vida na Bíblia é Cristo. Cristo é vida. Aprender com Ele, isso é vida. Segui-lo é vida. E aprender e segui-lo, nós temos então o resultado que é essa vida em abundância, que é Cristo personificado e em vida. Por que ele falou, então, sobre isso? Ele trata aqui ele está trazendo na realidade um tipo de esperança para o ser humano, né? Que tipo de esperança o judaísmo trazia? Que tipo de esperança o Império Romano trazia? Que tipo de esperança a cultura grega trazia? Nenhum tipo de esperança. Aí Jesus, não, comigo vocês têm esperança, vocês só não seguem, não somente aprendem, mas vocês vão ter vida, porque vocês estão em mim. Quer dizer, então... E vida, se referindo, vida eterna, vida em abundância, já a presente vida, mas depois, no futuro, vivendo a eternidade. Vida em abundância quer dizer mais, então, do que só acordar e dormir, acordar... É tipo como se fosse ter um sentido viver mesmo. Com ele, né? É como se fosse a resposta para as grandes perguntas que a gente claro. tem. Em Cristo a gente descobre para onde vou, o que eu estou fazendo aqui. Por isso que o apóstolo Paulo ele diz o seguinte, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Paulo não estava morto na carne, ele estava vivo, mas ele não vivia mais para si, ele vivia para Cristo. Porque agora não era mais Gamaliel o seu mestre, Cristo tornou-se mestre dele. Você estudou medicina? Eu tenho a impressão de que você não viu o momento de chegar logo naquelas aulas de anatomia, fisiologia, não é não? Ah, é. Mas a medicina, a ciência se prostra, pasma de ver como tudo isso um dia acaba, não é? Como que a vida, na verdade, é uma corrida para a morte, não é não? A minha filha está estudando medicina veterinária em Botucatu. Então, agora começou aquelas aulas práticas e fazer alguns estágios e ela me passou uma mensagem dizendo, pai, eu vi morrer o meu primeiro paciente. É muito dolorido. É muito triste. Nossa, essa frustração em relação à vida que nos faz quedar em angústia porque a morte chega, não é? Com certeza. Foi então diante disso que Jesus disse, eu sou a vida. Isso significa então que temos uma vida absolutamente temporal, não é? Algo limitado dentro do tempo. Com certeza. O Moisés, quando escreveu o Salmo 90, ele chega a dizer que depois de 80 é cansado enfado, né? E canseira, não é? Enfado e canseira. Interessante que o Moisés, ele estava meio deprê quando ele escreveu isso, né? É interessante. Muito, né? Ele estava no deserto de Midian, cuidando de ovelha, e a cabeça dele era de estadista. Como é que está a percepção atual de um estadista cuidando de ovelhas, sendo que o perfil dele é para conduzir uma nação? 40 anos nessa situação. Ele disse, eu quero é morrer. Agora, daqui para frente, é enfado, canseira. Aí ele teve um encontro com a vida. Aí o Senhor Deus disse, venha, eu vou dar uma ajustada em você. Eu vou te colocar numa função certa e eu serei presente na sua vida. Eu irei contigo. Então, aí ele tem uma visão gloriosa de Jeová, o Todo-Poderoso, e vive mais 50 anos. Para onde foi a vontade de morrer? Os mais brilhantes. Ixi, foi para bem longe. Foi para bem longe. Isso num contexto de vida temporal. Agora você imagina quem de fato tem um encontro com Cristo. Porque Cristo, nessa colocação do pastor Chaguri, ele não é a vida, ele não é apenas um canal de vida, ele é a fonte dela. Com certeza. Ele é a fonte dela. E
É importante saber que essa vida de Cristo, ela passa para nós. De tal maneira que ele diz, vocês se tornam cachoeiras de vida para um mundo sedento, sequioso, da graça redentora do É como Senhor se fosse, Jesus. então, uma fonte de água que vem e transborda. Ele é a fonte, vem e me transborda e eu transbordo Nós também. somos canais, ele é a fonte da vida. E interessante, vocês já tocaram aí, não é vida eterna. Vida eterna. Ei, a Bíblia só reconhece um tipo de vida, amiga. Pastor. Isso aqui que a gente Vida vive, eterna, esses só um 70 tipo de vida. anos, 60, que a gente Isso é vive, não é morte. vida. Sem Cristo, isso é morte. Interessante é que somente Cristo ele é capaz de dar, né? É aquilo que eu disse anteriormente, não existia nenhum tipo de esperança para o súdito do Império Romano e para aquele que vivia na cultura grega. Que esperança? Cristo apresenta uma esperança, e é vida e vida eterna. Sem Cristo não há em nenhuma cultura, nem nenhuma outra esperança. Ninguém né? ousou. Você não vai encontrar nenhum que ouse dizer, eu sou. E isso, o que significa eu sou? Você que é um estudioso do Velho Testamento. O Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, né? Mas é porque Deus, ele pode mesmo. Deus eu único, sou. né? Eu sou, ele está chamando para si a divindade, o poder, o desejo dele pelo cuidado por sua criação. Mas existe algo de... as pessoas podem pensar que existe algo de prepotente nessa fala, eu sou. Não é prepotência? Nesse caso de Cristo, quando ele diz assim, é mais do que uma apresentação, eu sou a vida. Ele não está se apresentando apenas, ele está apresentando a solução, que a humanidade está morta em delitos e em pecado. Ele está dizendo, eu sou o quê? Porque é interessante que quando o Senhor Jesus aparece para Moisés, ele diz assim, e quando perguntarem, quem te mandou, quem né? te mandou, diga que eu sou. Perguntarem, como é o nome do teu Deus? Diga, eu sou o que sou. Quando ele se autodefine, ele diz, eu sou o que sou, isto é, eu me autocompleto, eu não preciso de nada. Eu sou Mariana. Eu, Mariana, digo, eu sou médica, eu sou Mariana, eu sou mãe, fonte de tudo. Ele não precisa de complemento. Agora, quando ele se apresenta a nós, ele diz apenas, eu sou. Por quê? E por quê? Por quê? Exatamente porque a resposta está em nós. Eu posso perguntar, o senhor é o quê? Ele diz, o que tu precisas. Eu sou o que tu precisas. Nesse caso, da maior necessidade do ser humano, do seu maior problema, que é a morte, então ele se apresenta. Então, eu sou a vida. E apresenta como vida, né? Porque é a maior carência do ser humano. Né? A maior carência. Então não é prepotência. Ele está dizendo assim, eu sou o que você precisa, Muniz, que é diferente. Não é prepotência. De maneira nenhuma, embora ele pudesse. Não é onipotência, não é prepotência, é onipotência. É onipotência. E isso demonstra o desejo e o cuidado dele por sua obra. Cuidado. Pela sua criação, né? Porque ele vai dentro do seu perfil, dentro das suas necessidades e se apresenta para saciar os seus anseios. A sua necessidade, a sua né? necessidade. Ele está dizendo, eu sou o que você precisa, Chaguri, eu sou o que você precisa, Muniz, O que ele está amigo. dizendo é o seguinte, a entrou no império da morte. É isso que ele está dizendo. E um detalhe, qual é a maior carência humana? É de vida. É o que a gente perdeu. O que a gente perdeu, a maior carência, né? Eu estava vendo um documentário na Discovery de como funciona o processo da morte, cientificamente. E lá dizia o seguinte, que quando o organismo percebe a sua falência, ele começa a reagir na tentativa de ter vida, né? Mas não há mais o que fazer. Então, o próprio organismo, ele chama apoptose isso. Apoptose. Apoptose. Você que é médica sabe. Então, o próprio organismo, ele tem essa necessidade de vida. E essa é a maior prova que fomos feitos para viver eternamente.
Foi um erro de percurso a morte. Aí Jesus vem e fala, eu sou. Só que a Eu sou a ansiedade vida. pela eternidade não deixou de existir. A gente Isso. continuou, a gente perdeu o direito à eternidade no momento em que o ser humano pecou, né? A Uhum. natureza pecaminosa entrou em nós, mas não o desejo de viver eternamente, né? Então ele diz, quando ele diz eu sou aquilo, a solução que está precisando, aquilo que está procurando. E para o ser humano é vida. Quem não quer vida? Com Né? certeza. Eu perdi um irmão não faz muito tempo e não existe dor maior do que você perder alguém que você ama. né? É difícil, é duro. Mas eu me lembro que quando a última conversa que eu tive com meu irmão, eu perguntei para ele, 30 minutos antes do seu falecimento, você crê em Jesus? Ele disse, eu creio. Você crê que no dia que Jesus voltar, você vai se ressuscitar? Ele falou, eu creio, claro que eu creio. Então, ainda falou, creio e claro que eu creio. Isso foi um alívio para a minha vida, alívio para os meus pais. É alívio para ele, a alívio para família, vocês né? que estão aqui Saber ainda. que naquele glorioso dia, naquele grandioso dia, ele vai se levantar. Porque o Senhor Jesus disse a ele, eu sou. Eu estou lembrando aqui da doutora Mariana, que sua xará, que cuidou de mim há uns 3 anos que eu adoeci terrivelmente. E ela era uma quinta para sexta, ela disse, olha, ô Muniz, eu estou com viagem marcada para a Rússia de férias, quarta-feira, mas se você não reagir, eu não vou viajar. Que quanto amor pela vida, não é? Uhum. E então, ela ficou ali falando palavras de carinho, de afeto médico e disse, suas células-tronco precisam reagir. Suas células-tronco precisam reagir. Ela falou, seu organismo está lutando, mas está com dificuldade de produzir leucócitos e linfócitos. E foi como uma usinagem quando eu senti com tanta oração e com tanta intervenção dos médicos, a vida voltando, sabe? Só então eu pude entender a importância desses amiguinhos chamados leucócitos e linfócitos. Com certeza. A vida. Por isso que Jesus disse, a vida está no sangue. Está no sangue. Uhum. Ok? Mas é temporal. Não é? Agora, aquele sangue que verteu, não. Ele verteu para que nós tivéssemos vida eterna. Com certeza. Okay? Benção de Deus. E né? então aí ela voltou e disse, agora eu posso viajar. No fim ela foi passear. Aí ela foi viajar, isso me comoveu muito, de saber que como que a medicina ela tem pela vida esse mesmo afeto divinal. Valorização, né? De valorização, de insistir, de lutar até o fim. Com certeza. Agora, quando chega uma mensagem dessa e diz, ei, existe algo além da temporal, e ela é uma pessoa que sobreviveu à morte, ressuscitou gloriosa. Jesus Cristo. Atemporal, né? Ele é. Absolutamente. Atemporal. E qual que era a condição humana para o contexto, na verdade, humano na situação em que ele disse eu sou? Então, se nós olharmos, o Muniz até mencionou Efésios, se nós olharmos em Efésios capítulo 2, ele diz lá assim, ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Isso. Qual era a condição humana? Condição degradante, destruidora, de morte, de pecado. A palavra de Deus em Romanos 6, verso 23, nos diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, nós estávamos mortos por causa dos nossos pecados, e não somente mortos no sentido espiritual, mas sem perspectiva de vida por causa da morte física. E aí Cristo vem, ele derrama o seu sangue, nos dá esta vida eterna, como foi mencionado pelo Muniz, e garante a nós esta esperança que de uma outra forma não haveria. Tudo bem, eu entendi que a gente estava numa condição, então, de morte, de salário do pecado, e aí ele vem aqui e diz, eu sou.
eu sou a vida, eu sou a solução do que você precisa. Mas como eu posso tomar posse, então, dessa vida para mim? Existe apenas um portal de entrada para a vida. Só um. Arrependimento e confissão de pecados. Uma confissão de uma vida de rebelião, para então a aceitação dessa vida eterna que flui dele. Sem arrependimento e confissão de pecado, o ser humano está nesse império da morte. Mas com confissão e arrependimento de pecados, ele sai dessa condição de morto para uma condição de vivo. É como se o Senhor Deus operasse o maior de todos os milagres, né? É fácil dizer para um defunto, levanta-te e anda. Claro, a matéria só tem que obedecer ao comando do Senhor Deus. Mas quando se trata do ser humano, ele lida com escolha. Então esse é o maior milagre, o amor de Cristo, impressionar um pecador ímpio de tal maneira que ele se comova e possa dizer, eu quero a vida. E agora, com esse entendimento de que vida é mais do que esse assombro fisiológico e anatômico, vida é uma pessoa. Eu só posso dizer vivo se ele habita aqui, ó. Se ele reina absoluto em meu coração e em minha vida. É como não foi naquele milagre que ele ressuscitou o paralítico, e ele falou assim, ora, para que saibais então que o Filho do Homem tem poder para perdoar os pecados, é que eu estou dizendo para você, levanta e anda. Isso. Que era mais fácil falar para ele, levanta e anda, do que de fato perdoar os pecados, né? Pegando o gancho aqui do Muniz, olha o que diz o texto de Atos capítulo 3, verso 19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e agora vem o detalhe, e venham assim, olha só, os tempos de descanso pela presença de Deus. Ou seja, só temos descanso quando estamos na vida em Cristo, quando nós estamos na presença do Senhor. Quando ele diz, eu sou, ele já está nos dando descanso. Porque aquilo que aflige a nossa alma, aquilo que aflige o nosso coração, quando ele vem e supre aquela necessidade, aquele anseio, ele nos está dando descanso. Então, se nós vivemos em uma situação em que a morte é a pior dor para o ser humano, ele diz assim, eu sou a ressurreição e a vida. A quem creia em mim, ainda que morra, viverá. O que ele está dizendo? Eu estou dando descanso. E esse descanso, ele começa por esse ponto, para tomar posse, pelo arrependimento, pela conversão, então, transformação. Aí que eu te pergunto, e de onde vem essa força para o arrependimento? Porque o arrependimento me dá a impressão assim, se o arrependimento é algo que eu tenho que fazer, a me arrepender e confessar os pecados, é alguma coisa que está em mim ou é até algo que Deus faz por mim? A Bíblia nos diz assim, ninguém vai ao Pai senão por Ele. O homem, para tomar posse, ele precisa aceitar a palavra de Deus. E isso vem também pela fé. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, né? A fé é uma atitude que o homem, ele pratica, o exercício de vida, o exercício de transformação. Ou seja, a gente só consegue ter esta convicção plena de que estamos no caminho do arrependimento quando Deus nos chama. Na verdade, o arrependimento é um dom. Por isso que eu digo, né? Realmente, você fala, eles sempre falam aqui, a graça é tudo, A Bíblia diz que quem nos dá o arrependimento é Ele. Sem o toque do Espírito Santo, o ser humano não tem condição de se voltar para Ele. Você não consegue nem entender, né? Mas é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Bondade de Deus manifesta em Cristo durante a sua vida e especialmente no seu sacrifício. Quando o ser humano tem essa visão do Cordeiro de Deus, então ele se arrepende. E se arrependendo, ele se entrega. E se entregando, ele tem vida. Daí o apóstolo Paulo diz, Efésios, capítulo 2, verso 1, ele vos deu vida. Mas eu não estava vivo? Não, você estava morto. Você respirava. Você não estava sintonizado com a vida. Essa vida temporal de 70, 80, 90 aninhos... É ele quem dá também, mas... É ele que dá, mas isso daqui é apenas um período para eu descobrir, em algum momento dele, a vida. E fazer a sua escolha, se quer ou não quer. E sempre pela atuação de Deus, porque o homem, na condição de pecado, ele não tem desejo pelo Senhor.
Mas em algum momento o Senhor desperta isso. É verdade. Chegou a sua hora. Então agora ele vai decidir, você quer? Eu quero. Então, querendo, ele será transformado e vai encontrar descanso para a sua vida, vai ter esperança. Não querendo, ele entra no caminho do ímpio. É como se ele vivesse assim, olha, eu tô te mostrando, você veio nesse mundo, você não entende muito bem para que você veio, para onde você vai, mas deixa eu te explicar. Aconteceu isso, pecado, você tem a oportunidade de viver de verdade. Você quer ou não? É algo mais ou menos assim, né? Que a gente possa fazer essa escolha nessa vida Exatamente. A temporal, palavra né? de Deus diz que o Senhor Deus coloca diante do ser humano a vida e a morte. A Ele gente tem escolhe. diante de si. A morte ele já tem como consequência do pecado. A vida ele tem como um dom de Deus. E o que Deus diz? Escolhe. O que você quer? Escolhe a vida. Eu fiz tudo para que você tivesse, né? Escolhe a vida. Isso é maravilhoso, porque é aqui que está a base de todo culto, de toda adoração. Eu só posso cultuar a Deus porque receber o dom da sua vida eterna foi uma escolha minha. Uma escolha minha. Não foi uma imposição, foi uma escolha. Respeito de uma liberdade que ele deu lá É verdade. atrás. Né? Olha o que diz em Efésios 3,17, para que Cristo habite pela fé no vosso coração. Então, o que Paulo está nos dizendo aqui? Está dizendo que uma vez que só temos condições de viver em Cristo se for pela fé. Então, não existe outra forma. E é a fé que nos dá essa esperança, é a fé que nos dá condições de percorrermos as estradas da nossa vida e sempre com o intuito de alegria, de paz no coração, porque é Deus habitando conosco diariamente. Com certeza, né? Com certeza. Nem deu para a gente falar tudo o que queria, mas como sempre, né? O tempo acaba sendo curto, mas que a gente possa se lembrar que é uma questão de escolha, né? Fiquem com Deus, amigos queridos, e até o próximo programa. E a você também, amigo, amiga, queridos, que acompanharam o programa Vida Mais Viva, que você possa se lembrar que vem dele, vem de Deus. Tanto essa vida terrena, mas a oportunidade eterna de viver. E ele te deu escolha. Escolhe então, pois a vida, porque ele já fez tudo por você. Tudo para que você pudesse ter a vida. Que você possa fazer a melhor escolha hoje. É o nosso desejo. Fique com Deus e até o próximo programa.